Imagine um lugar onde fé, poder e silêncio caminham lado a lado, e onde cada parede guarda segredos que atravessaram impérios, guerras e séculos de censura. O Vaticano, visto por muitos como o coração espiritual do mundo, esconde histórias que raramente são contadas. Documentos selados, mortes inexplicáveis, símbolos ocultos e decisões que moldaram o destino da humanidade longe dos olhos do público. Hoje, você não vai conhecer o Vaticano dos cartões postais, mas o lado sombrio de uma instituição que aprendeu a sobreviver controlando o que pode e o que não pode ser revelado. Antes de existir o Vaticano como o conhecemos, antes das cúpulas douradas, das multidões em silêncio e das bênçãos transmitidas ao mundo inteiro, este lugar era evitado, temido, marginal. A colina vaticana não nasceu sagrada. Pelo contrário, nasceu associada à morte, à exclusão e ao sobrenatural. Na Roma antiga, esta região era conhecida como Ager Vaticanus, uma planície pantanosa às margens do rio Tibre, fora dos limites sagrados da cidade. Um território instável, constantemente inundado, infestado por doenças e considerado impróprio para a vida. Mas exatamente por isso, perfeito para os mortos. As leis romanas proibiam enterros dentro da cidade, e assim o Vaticano se tornou uma imensa necrópole pagã, um cemitério a céu aberto onde famílias depositavam seus mortos, esperando proteção no além. O próprio nome Vaticano carrega mistério. Muitos estudiosos associam sua origem à palavra vaticinium, que significa profecia. Há registros de que adivinhos etruscos realizavam rituais nessas terras, interpretando presságios e sinais dos deuses muito antes do cristianismo existir. Era um lugar de fronteira entre o mundo dos vivos e o invisível, onde superstição, medo e espiritualidade se misturavam. Nada aqui sugeria que um dia seria o centro do cristianismo mundial. Mas a história não escolhe terrenos puros. Ela escolhe terrenos estratégicos. Tudo muda drasticamente no século I depois de Cristo, quando o imperador Calígula decide construir ali um circo privado para corridas de bigas. Para isso, ordena a remoção de partes da necrópole e traz do Egito um gigantesco obelisco de granito vermelho, transportado em uma operação monumental que envolveu um navio especialmente construído para suportar seu peso colossal. Esse mesmo obelisco permanece até hoje na Praça de São Pedro, tendo testemunhado mais sangue do que qualquer pedra deveria carregar. Após o assassinato de Calígula, o circo passa para seu sucessor, Nero. E é sob Nero que o Vaticano entra definitivamente para a história através da violência. Após o grande incêndio de Roma no ano 64, o imperador precisava de um culpado. Os cristãos, uma seita pequena, estranha e vista com desconfiança, tornaram-se o alvo perfeito. No Circo do Vaticano, execuções públicas passaram a acontecer de forma sistemática. Cristãos eram crucificados, queimados vivos para iluminar banquetes imperiais ou lançados a animais selvagens diante de plateias que aplaudiam. Historiadores como Tácito descrevem essas cenas com detalhes perturbadores. O Vaticano, hoje símbolo de fé, foi um dos principais palcos do terror romano. É nesse contexto que surge a figura central de toda a narrativa vaticana: Pedro, o apóstolo. Segundo a tradição cristã, ele foi executado nesse mesmo local, crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Durante séculos, essa história foi aceita apenas como fé. Mas, no século XX, escavações secretas sob a Basílica de São Pedro revelaram algo inesperado. Sob camadas de construções, arqueólogos encontraram uma necrópole intacta e, dentro dela, um pequeno monumento antigo com inscrições em grego que diziam: Pedro está aqui. Atrás dele, ossos de um homem idoso, envoltos em tecido púrpura com fios de ouro. Para o Vaticano, era a confirmação definitiva.
para o mundo acadêmico, um achado que levantou tantas perguntas quanto respostas. A decisão de construir uma basílica exatamente sobre essa tumba não foi simples nem respeitosa com o passado. No século IV, o imperador Constantino, recém-convertido ao cristianismo, ordenou que a colina fosse literalmente mutilada. Mausoléus pagãos foram soterrados, túmulos aristocráticos lacrados e milhares de toneladas de terra deslocadas para criar uma plataforma artificial. Nada disso foi feito por acaso. O altar precisava estar exatamente sobre os ossos de Pedro. O símbolo era claro. O novo poder pisaria sobre o antigo mundo. Essa construção selou algo que definiria o Vaticano para sempre: a união entre fé e poder imperial. A partir dali, a Igreja deixaria de ser perseguida para se tornar perseguidora. De minoria marginal para a autoridade absoluta. E com o poder veio a necessidade do controle. Controle das narrativas, dos textos, da memória e da verdade. Nem tudo poderia ser lembrado. Nem tudo poderia ser contado. Assim nascia não apenas o Vaticano físico, mas o Vaticano institucional, uma entidade que aprenderia desde cedo que sobreviver significa esconder tanto quanto revelar. E esse foi apenas o começo. Com a Basílica de Constantino dominando a paisagem, algo silencioso começou a se formar ao redor da colina vaticana. Pessoas vinham de longe, primeiro em pequenos grupos, depois em multidões. Não eram soldados nem nobres, mas peregrinos. Homens e mulheres que atravessavam territórios devastados, estradas perigosas e meses de caminhada apenas para estar próximos da tumba de Pedro. Naquele mundo instável, onde a morte era uma presença diária, a proximidade física com o sagrado significava proteção, perdão e esperança. E o Vaticano percebeu rapidamente que ali nascia uma força muito maior do que qualquer exército. A peregrinação transformou o Vaticano no primeiro grande centro econômico da fé. Onde havia fiéis, surgia dinheiro. Abrigos foram construídos, mercados improvisados se espalharam, hospitais religiosos apareceram para atender os doentes. Mas o verdadeiro motor econômico estava nas relíquias. Fragmentos de ossos, pedaços de tecidos, gotas de óleo, tudo que tivesse tocado algo considerado sagrado passava a ter valor espiritual e financeiro. Surgiram as chamadas relíquias por contato. Tecidos eram baixados até a tumba de Pedro e, ao serem retirados, eram vendidos como objetos milagrosos. O que antes era devoção se transformava lentamente em um sistema. Esse fluxo constante de riquezas exigia administração. Assim nasceu a burocracia papal. Registros, cofres, guardiões e escribas passaram a controlar ofertas que chegavam de todas as partes do mundo cristão. Enquanto Roma antiga caía em ruínas, saqueada e abandonada, o Vaticano crescia como uma entidade independente, organizada e cada vez mais poderosa. A fé havia se tornado um capital que precisava ser protegido. Quando o Império Romano do Ocidente colapsou no século V, o caos se espalhou pela Europa. Reis frágeis, cidades em ruínas, povos inteiros em deslocamento. Nesse vazio de poder, o Papa se tornou algo além de líder espiritual. Tornou-se governante de fato. Era ele quem negociava com invasores, administrava alimentos, mantinha aquedutos e garantia alguma ordem social. O episódio mais simbólico ocorreu em 452, quando o Papa Leão I encontrou Átila, o Huno. Não se sabe o que foi dito, mas Roma foi poupada. A partir daquele momento, consolidou-se a ideia de que o Vaticano podia deter até mesmo a destruição. Mas poder espiritual sem território é frágil, e o Vaticano sabia disso. Durante séculos, papas governaram terras doadas por famílias ricas, mas oficialmente ainda estavam sob a autoridade distante do Império Bizantino. Essa dependência terminou no século VIII, quando os lombardos
ameaçaram tomar Roma. Sem exércitos, o Papa voltou seus olhos para os francos. Um acordo foi selado. Em troca de legitimidade divina, o rei Pipino, o Breve, derrotou os lombardos e entregou ao Papa vastos territórios. Nasciam ali os estados pontifícios. O Vaticano deixava de ser apenas um centro religioso e se tornava um estado soberano, com exército, impostos e ambições políticas. E como todo poder recém-consolidado, precisava de uma base incontestável. Foi nesse contexto que surgiu um dos documentos mais audaciosos da história: a Doação de Constantino. Um texto que afirmava que o próprio imperador havia cedido Roma e todo o Ocidente ao Papa. Durante séculos, esse documento foi usado para subjugar reis e imperadores. Só no século XV ficou provado que era uma falsificação. O latim não batia. Os termos eram medievais. Mas, quando a verdade veio à tona, o Vaticano já havia se firmado. A mentira havia cumprido sua função. Esse acúmulo de poder abriu espaço para o período mais degradante da história papal, o chamado Século Obscuro. Papas passaram a ser escolhidos não por fé, mas por influência familiar. Mulheres da aristocracia romana controlavam o trono de São Pedro nos bastidores. Assassinatos, chantagens e escândalos sexuais tornaram-se comuns. O episódio mais perturbador foi o Sínodo do Cadáver, quando um papa mandou desenterrar o corpo de seu antecessor para julgá-lo publicamente. Um cadáver vestido de papa foi condenado e lançado ao rio. A cena simbolizava o colapso moral da instituição. Ainda assim, o Vaticano não caiu. Sobreviveu. Sempre sobrevive, porque aprendeu a algo essencial. Crises podem ser escondidas, reescritas ou esquecidas. A história oficial sempre seria aquela contada pelos vencedores. E enquanto reis lutavam entre si, o Vaticano observava, aguardava e se preparava para um novo renascimento. Um período onde o poder deixaria de ser apenas religioso e passaria a ser artístico, intelectual e, novamente, político. O palco estava sendo preparado. E o pior ainda estava por vir. Quando o Renascimento floresceu na Europa, trouxe consigo a promessa de luz, conhecimento e beleza. Mas no Vaticano, essa luz projetava sombras longas e profundas. A Igreja percebeu rapidamente que a arte poderia ser uma arma tão poderosa quanto a espada. Pinturas, esculturas e arquitetura passaram a ser usadas não apenas para glorificar Deus, mas para afirmar a autoridade, intimidar adversários e eternizar o poder papal. Cada obra monumental era uma declaração silenciosa. Aqui manda Roma. É nesse cenário que surge a figura de Rodrigo Borgia, eleito Papa em 1492, sob o nome de Alexandre VI. Sua ascensão não foi fruto de inspiração divina, mas de uma das eleições mais compradas da história do Vaticano. Ouro, promessas de terras e cargos garantiram votos decisivos no conclave. Alexandre VI não tentou esconder sua verdadeira natureza. Teve filhos, amantes e transformou o papado em um império familiar. O Vaticano deixou de ser apenas um centro espiritual para se tornar o quartel-general de uma dinastia. Seus filhos, César e Lucrécia Borgia, tornaram-se símbolos de intriga, violência e manipulação política. César, treinado tanto nas armas quanto na astúcia, abandonou o cardinalato para se tornar general, governando territórios com extrema brutalidade em nome do pai. Assassinatos por envenenamento, traições silenciosas e acordos secretos tornaram-se rotina nos corredores papais. O Vaticano, nesse período, não era um refúgio de fé, mas um tabuleiro de xadrez onde vidas eram peças descartáveis. Enquanto isso, artistas como Michelangelo e Rafael trabalhavam sob constante vigilância. Muitos desprezavam a hipocrisia da Igreja, mas dependiam de seu patrocínio. Foi nesse contexto que mensagens ocultas começaram a surgir na arte sacra. Na Capela Sistina,
Estudos modernos revelaram formas anatômicas precisas, escondidas nas pinturas. Cérebro humano, sistema nervoso, estruturas que exaltavam a razão e a inteligência em uma instituição que condenava o pensamento científico. Para alguns, Michelangelo deixou ali um protesto silencioso contra o autoritarismo religioso. Esse conflito entre fé e ciência atingiu seu ápice no século XVII com Galileu Galilei. Ao defender que a Terra girava em torno do Sol, Galileu ameaçava não apenas uma interpretação bíblica, mas toda a hierarquia de poder construída sobre ela. Em 1633, foi julgado pela Inquisição e forçado a negar publicamente suas descobertas. Viveu seus últimos anos em prisão domiciliar. Seus registros completos permanecem guardados nos arquivos do Vaticano, lembrando que o progresso sempre teve um preço quando confrontava o dogma. Mas talvez o aspecto mais perturbador do Vaticano não esteja no passado distante, e sim na forma como lida com seus próprios segredos. O arquivo apostólico abriga correspondências com líderes mundiais, documentos sobre sociedades secretas, relatórios de exorcismos e textos que jamais foram divulgados ao público. O acesso é extremamente restrito. Mesmo historiadores autorizados podem consultar apenas uma fração do que existe. O restante permanece selado, classificado e silencioso. No século XX, os mistérios ganharam contornos ainda mais inquietantes. Em 1978, João Paulo I foi eleito Papa. Humilde, carismático e disposto a enfrentar os escândalos financeiros do Vaticano, ele anunciou mudanças profundas. 33 dias depois, foi encontrado morto. Não houve autópsia. Contradições surgiram. Testemunhas mudaram versões. Documentos desapareceram. A morte foi atribuída a causas naturais, mas até hoje alimenta teorias que ligam o episódio ao Banco do Vaticano e a redes internacionais de corrupção. Poucos anos depois, Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano e conhecido como o Banqueiro de Deus, apareceu morto sob uma ponte em Londres. Oficialmente, suicídio. Mas pedras nos bolsos, ferimentos incompatíveis e ligações com a máfia italiana levantaram suspeitas. O Vaticano negou envolvimento direto, mas indenizações foram pagas. O silêncio voltou a se instalar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Vaticano declarou neutralidade. No entanto, após o conflito, surgiram evidências de rotas de fuga usadas por oficiais nazistas para escapar da Europa rumo à América do Sul. Essas rotas, conhecidas como Red Lines, teriam contado com apoio logístico de membros do clero. A justificativa oficial fala em ajuda humanitária. As perguntas permanecem sem resposta. Mesmo assim, o Vaticano seguiu intacto. Escândalos surgiam, mas a instituição permanecia. Porque sua força nunca esteve apenas na fé, mas no controle. Controle da informação. Controle do tempo. Controle do que deve ser lembrado e do que precisa ser esquecido. E enquanto o mundo avançava, novos símbolos surgiam, novas construções levantavam questionamentos e novos mistérios se acumulavam sob o mesmo céu romano. O passado não havia terminado. Ele apenas havia aprendido a se esconder melhor. À medida que o século XX avançava, o Vaticano entrou em uma fase onde o mistério deixou de ser apenas histórico e passou a se misturar com o mundo moderno, tecnológico e midiático. Se antes o silêncio era mantido por muros altos e pergaminhos lacrados, agora ele precisava sobreviver em um mundo de câmeras, jornais e vigilância internacional. E ainda assim, o Vaticano continuou sendo um dos lugares mais opacos do planeta. Pequeno em território, mas imenso em influência, operando em uma zona onde religião, diplomacia e interesses financeiros se confundem. Um dos símbolos mais controversos desse período é o Auditório Paulo VI. Inaugurado em 1971, oficialmente é um espaço destinado a audiências papais. No entanto, seu interior chama a atenção por um detalhe perturbador. A forma do salão,
Quando observada de dentro, lembra com precisão a cabeça de uma serpente. Não apenas no formato, mas nos detalhes. Olhos, escamas, presas. Para alguns, trata-se de uma coincidência arquitetônica moderna. Para outros, é um símbolo deliberado, associado a antigas representações de poder, conhecimento oculto e domínio espiritual. O Vaticano jamais comentou oficialmente sobre o assunto. Enquanto isso, histórias de exorcismos continuavam acontecendo dentro de seus muros, longe dos holofotes. Ao contrário do que muitos pensam, o Vaticano mantém exorcistas oficiais até hoje. Relatos de possessões, rituais realizados em capelas privadas e documentos que descrevem casos considerados extremos permanecem guardados em arquivos específicos. Poucos têm acesso. Menos ainda falam sobre isso. O lado espiritual mais sombrio da Igreja nunca foi totalmente abandonado. Ele apenas foi isolado do público. Outro mistério moderno envolve desaparecimentos. Em 1983, Emanuela Orlandi, uma adolescente cidadã do Vaticano, desapareceu misteriosamente em Roma. O caso jamais foi resolvido. Investigações apontaram para envolvimento da máfia, chantagem financeira, serviços secretos estrangeiros e até membros do clero. O silêncio institucional alimentou suspeitas. Décadas depois, o caso foi reaberto, mas nenhuma resposta definitiva foi dada. O Vaticano afirma colaborar. As famílias afirmam o contrário. A Guarda Suíça, conhecida por seus uniformes coloridos e aparência cerimonial, também carrega um passado pouco conhecido. Apesar da imagem simbólica, trata-se de uma das forças militares mais antigas do mundo em atividade contínua. Seus membros passam por rigoroso treinamento, incluindo táticas modernas de defesa. Episódios envolvendo mortes misteriosas dentro do Vaticano, oficialmente tratados como incidentes isolados, levantam questionamentos sobre o que realmente acontece por trás das muralhas. Mesmo na arquitetura mais recente, o simbolismo nunca desapareceu. Esculturas modernas, salas subterrâneas e passagens restritas continuam alimentando teorias. Algumas delas falam sobre túneis que ligariam o Vaticano a outras partes de Roma, usados historicamente para fugas, transporte de documentos e movimentações discretas. Parte desses túneis é real e documentada. O restante permanece envolto em especulação. Mas talvez o maior enigma contemporâneo esteja na própria sobrevivência do Vaticano. Em um mundo cada vez mais secular, onde a autoridade religiosa diminui, a Santa Sé continua exercendo influência política global. Participa de negociações internacionais, mantém relações diplomáticas com quase todos os países do mundo e atua como mediadora em conflitos. Tudo isso sem possuir exércitos tradicionais ou economia produtiva. Seu verdadeiro poder está no simbolismo e na informação. O Vaticano aprendeu a operar no tempo longo. Não reage como estados comuns. Ele espera, observa, registra. Seus líderes pensam em décadas, séculos, não em mandatos. Por isso, escândalos que derrubariam governos inteiros são absorvidos, diluídos e esquecidos. O silêncio institucional funciona como uma muralha invisível mais eficaz do que qualquer fortificação. No entanto, esse silêncio tem um custo. Cada documento não revelado, cada caso não esclarecido, cada símbolo não explicado amplia a aura de mistério. Para alguns, isso fortalece a fé. Para outros, desperta desconfiança. O Vaticano vive nessa tensão permanente entre o sagrado e o obscuro, entre a luz da fé e as sombras do poder. E enquanto o mundo tenta decifrar seus segredos, uma pergunta permanece suspensa no ar, ecoando pelos corredores de mármore e pelos arquivos selados. O que ainda não foi revelado? Porque se o passado ensina alguma coisa, é que o Vaticano nunca conta toda a história de uma só vez. Ele escolhe o que mostrar, e principalmente, o que esconder. Ao longo de quase 2000 anos,
O Vaticano aprendeu que o verdadeiro poder não está apenas na fé proclamada em voz alta, mas no silêncio cuidadosamente administrado. Impérios surgiram e ruíram, fronteiras foram redesenhadas, reis foram coroados e decapitados, mas a Santa Sé permaneceu. Não porque fosse invencível, mas porque soube se adaptar, absorver crises e transformar escândalos em sombras do passado. O que para outras instituições seria o fim, para o Vaticano sempre foi apenas mais um capítulo a ser ocultado. Nos tempos mais recentes, denúncias de abusos sexuais dentro da Igreja abalaram a imagem moral da instituição em escala global. Documentos internos revelaram que casos foram abafados, transferências silenciosas foram realizadas e vítimas foram silenciadas em nome da preservação da imagem. O impacto foi devastador. Pela primeira vez, o mundo começou a enxergar não apenas falhas individuais, mas um sistema inteiro projetado para proteger a si mesmo acima de tudo. O Vaticano prometeu reformas, transparência e punições. Algumas mudanças ocorreram, outras permanecem apenas no discurso. Mesmo assim, arquivos completos sobre esses casos seguem inacessíveis. Investigações internas raramente se tornam públicas. Relatórios desaparecem. A estrutura que protege o segredo continua funcionando. Para muitos, isso confirma que a essência do Vaticano não mudou. Apenas modernizou seus métodos. Onde antes havia pergaminhos selados, hoje há servidores criptografados. Onde antes o silêncio era imposto pela fé, agora é sustentado por acordos legais e diplomáticos. Há também as profecias, os textos antigos e os manuscritos apócrifos que nunca entraram na Bíblia oficial. Escritos que falam de outros evangelhos, de versões alternativas da vida de Jesus, de conhecimentos considerados perigosos para a estrutura de poder da Igreja. Esses textos existem. Parte deles é conhecida. Outra parte permanece guardada, estudada apenas por especialistas autorizados. A pergunta que persiste é simples e inquietante. Se a verdade fortalece a fé, por que escondê-la? O Vaticano sempre afirmou que age para proteger os fiéis. Mas a linha entre proteção espiritual e controle ideológico é tênue. Ao longo da história, decisões tomadas a portas fechadas definiram o que o mundo acreditaria ser verdade, o que seria heresia, o que merecia ser esquecido e o que deveria ser eternizado. Poucas instituições tiveram tanto poder sobre a narrativa da humanidade. Hoje, turistas caminham pela Praça de São Pedro, tiram fotos, admiram a arquitetura e sentem uma atmosfera de paz. Poucos imaginam que sob seus pés existem arquivos subterrâneos, corredores restritos e documentos que jamais viram a luz do dia. Poucos percebem que aquele lugar, ao mesmo tempo em que representa fé para milhões, carrega também o peso de decisões que custaram vidas, silenciaram vozes e moldaram o mundo de forma invisível. O lado sombrio do Vaticano não está necessariamente em rituais secretos ou conspirações fantasiosas, mas na constatação de que uma instituição espiritual se tornou, ao longo dos séculos, uma das mais sofisticadas estruturas de poder já criadas. Um poder que não precisa se exibir, que não precisa se justificar, que simplesmente permanece. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Não o que o Vaticano esconde, mas até que ponto nós estamos preparados para saber. Porque algumas verdades não derrubam apenas instituições. Elas derrubam certezas, crenças e identidades inteiras. O Vaticano sabe disso. Sempre soube. No fim, a pergunta não é se existem segredos. Eles existem. A pergunta real é por quanto tempo mais eles continuarão nas sombras. Porque, como a própria história prova, nenhum segredo é eterno. Apenas paciente.